Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você estiver vendo esse vídeo. Mais um documentário Rap Uberlândia, trazendo hoje para vocês esse grande cara aqui, ó, Claudemar, pregador. Vai contar a história dele para vocês aí, mais uma relíquia do nosso Uberlândia. Muita coisa boa, muita história para contar, uma caminhada que vocês não sabem, imensa. E a gente está trazendo para vocês os nossos pilares que asfaltaram todo esse trajeto aí para a gente estar onde a gente está hoje, e que continuam ainda atuando no rap até hoje. Conta pra nós aí, pregador, como foi sua história, como foi o início, como que você conheceu o rap e como que tá a sua trajetória até hoje. Então, Dani, primeiramente, né, quero te agradecer pela sua oportunidade de estar aqui, né? E agradecer a Deus também por esse momento de estar aqui, podendo contar um pouco, né, da nossa história. Já tem um tempo. Eu digo que a gente é a resistência, né? A resistência que resistiu no começo, não foi fácil, né? A gente sabe os desafios que nós encontramos aí naquela época, são vários eles, né? Não dá nem para citar, porque são vários. Mas então eu agradeço por esse momento de estar aqui, poder compartilhar um pouco da história. A minha história é uma história que eu iniciei, né, no rap já há mais de 15 anos, né, especificamente. E foi uma história que me trouxe um grande aprendizado. Eu digo a resistência por quê? E naquela época, quando eu gravei meu primeiro CD, e a gente não tinha distribuidora para distribuir na época, né? Então foi um começo assim bem difícil. Eu lembro que a gente gravou e eu peguei esse CD, coloquei em cima de uma moto e eu ia nas casas para oferecer esse CD para as pessoas. Você vendia nas casas? Vendia nas casas. Mas como que você encontrou o rap? Como que o rap chegou até você? Então, eu comecei na dança de rua, na época do street dance, né? E aí comecei ouvindo rap naquela época lá dos grupos mais antigos, né, que existiam naquela época. E aí o rap chegou até mim, na verdade, foi assim, uma forma assim bem, como nós já era da parte da cultura, da dança, né, a gente começou a ouvir o rap. Então a gente tinha um grupo, quando o grupo desmanchou, né, eu já tinha aquela vontade de cantar rap, eu comecei a fazer o rap na época, era o rap gangsta, né, a gente cantava nas boates, cantava nos locais lá, onde a gente era convidado para cantar, né, isso, nos encontros, isso, palco móvel. E aí o tempo foi passando, né? E as coisas foram mudando. E aí eu comecei a fazer de forma diferente. Eu tive um chamado, né? Que é de fazer o rap gospel, que eu faço hoje. Daí o nome do pregador, né? Que fala da palavra de Deus, tudo. E aí houve essa transformação. Porém eu conheci o rap dessa forma. E foi uma forma transformadora, porque eu entendi que eu tinha uma missão. Eu comecei a fazer o rap na época, e aí, principalmente quando eu comecei a fazer nesse sentido, que era o sentido do gospel, a gente não tinha muito apoio, né? E aí, às vezes, as pessoas chegavam para mim e perguntavam assim, mas você está na igreja tal, e a igreja não te ajuda você a gravar um CD, e a igreja não ajuda você a fazer isso, você fazer aquilo. Eu acabei deixando descer pro coração, na época. E aí, um dia, Deus falou comigo. Eu estava numa caminhada, eu estava na gravação do primeiro CD, né, que eu comentei. E aí, eu ouvi uma voz que falou comigo bem claramente, uma ou duas vezes só que aconteceu isso. Você está fazendo para mim ou você está fazendo para o homem? Nesse momento eu desabei, comecei a chorar, estava sozinho, estava de moto na época, numa estrada. E aí, a partir desse dia, eu comecei a entender que realmente Deus queria de mim uma missão, né? Então eu tenho o rap como uma missão, né? De levar a palavra de Deus através das rimas, através do rap. E quando eu gravei o CD, um fato muito importante também, vale a pena ressaltar, eu vendi mais de 1000 cópias dessa forma, né? De mão em mão. E o bom de tudo isso, é que o pessoal ligava, né? E falava, cara, comecei a ouvir o seu som, eu estava depressivo, e aí eu melhorei, então me ligava para agradecer. E qual que era o nome do seu grupo ou o seu na época? Ah, tá, então, eu comecei no meu primeiro grupo, foi gospel já, né? Foi o Levita de Cristo. Eu comecei com o Levita de Cristo, e aí depois depois a gente teve uma segunda formação, aí foi o EADC, né, até chegar onde chegou hoje. Mas no início, o primeiro CD gravado foi Levita de Cristo. Levita de Cristo. Isso. Que ficou bem conhecido na região aqui de Uberlândia, Uberaba, nas regiões aqui, nesse tempo. E aí foi dessa forma que eu comecei a trabalhar com rap, né, fazer o meu trabalho. Eu digo a resistência por isso, porque era muito difícil naquela época. E a questão também de ser anônimo, né? A gente sabe que não é fácil. Não tinha divulgação que tem hoje em dia. Não tinha divulgação nenhuma. A divulgação era o CD. E a gente ia nos encontros, como foi falado, né? Nos palco móvel, nos encontros que tinha naquela época, onde a gente conseguia mostrar um pouco do trabalho.
você conseguia expandir seu trabalho. Sim. Mas antes de você adentrar pro rap gospel, quando você cantava o rap gangster, como que foi a sua mudança pro rap gospel? O que ocasionou que você decidiu mudar, decidiu largar o rap gangster e seguir o caminho do gospel? Sim. Eu tinha uma formação, né? Na época era eu, Pelezinho e Daniel, era a primeira formação. E aí, nesse meu tempo, eu tive alguns problemas. Mas qual que era o nome do grupo quando era essa formação? Caos 157. Caos 157. Caos 157. Foi o primeiro nome do grupo nosso da época, né? E aí eu tive alguns problemas, porque passou-se os anos, né? Aí o grupo se desfez. Eu também tive alguns problemas, tive envolvimento com drogas, com tráficos, né? E aí eu perdi um pouco o pique. Inclusive ainda fiz o rap antes por algum tempo. Cantava, já mas não estava mais em si, né? Já cantava já totalmente fora de si já. Ia para os eventos cantar já totalmente alterado. E aí foi onde que a questão da transição do gangster pro gospel foi quando eu conheci a Jesus, que eu fui para a igreja. E aí quando eu fui para a igreja lá, eu me converti, passei por uma fase muito complicada, essa questão que eu falei para você do vício, e de envolver no mundo do crime, né? E aí quando eu fui para a igreja, o pastor falou comigo na época lá, você fazia o rap, você podia fazer o rap agora gospel. Eu já conhecia alguns grupos de rap gospel também, né? Só que na verdade eu não tinha nem aquela intenção de fazer, mas como ele falou isso aí, despertou. Aí foi onde que eu comecei a fazer o rap gospel. E quem que te levou para a igreja? Boa pergunta, cara. A minha trajetória para a igreja foi um milagre tão grande, porque eu estava nesse mundo opressivo, né? Eu estava passando por uma opressão muito grande e tinha perdido tudo. Estava perdendo a família, filho, esposa, estava muito agressivo dentro de casa, passava a noite nas baladas, né? No meio dos lugares mais sombrios que você pode pensar. E aí chegou um momento em que eu já não estava conseguindo mais. Eu tentei parar algumas vezes, sozinho, não consegui, 1, 2, 3 vezes, ficava 3 meses, ficava 6 meses, e de repente eu voltava de novo, cada vez que eu voltava eu afundava mais. E da última vez que eu voltei foi o fundo do poço mesmo. Você está me vendo aqui hoje, mas você me vê naquela época lá, magrelinho, eu pesava 70 e poucos quilos, os lábios tudo queimado, tudo acabado mesmo. E aí eu fui trabalhar com uns colegas meus. Nesse tempo a gente foi trabalhar num local lá, e eu fiquei muito desinquieto. Ele já estava indo na igreja, era colega de correria nosso lá, só que ele se converteu, foi para a igreja, né? E eu ainda não. Só que aí nesse dia de trabalho, eles estavam andando para lá e para cá. Eu ficava andando para lá e para cá. E chamou a atenção deles. Aí quando eles me perguntou o que foi, eu falei que eu queria ir na igreja, porque as pessoas me convidavam para ir para a igreja, mas eu não gostava de ir. Eu nunca falava nada contra, não tinha nada contra, mas eu, por si só, eu tinha uma convicção comigo que eu não queria estar ali, entendeu? E aí quando chegou nesse dia lá, o meu chamado foi dessa forma. Eu peguei e perguntei para esse dia que era o culto, eles até riu. Já me conhecia, né? Ah, mas você vai mesmo? Eu falei, não vou. Que dia que é? Tem hoje? Eu já queria ir naquele dia. Porque eu estava passando por um momento de opressão, estava muito oprimido, sabe? Às vezes, na madrugada, várias vezes eu me lembro que eu olhava no espelho, eu começava a chorar sozinho. De tanta opressão que eu passava, eu não conseguia largar, não conseguia parar com o que eu estava fazendo, não conseguia parar com as drogas. E aí, nesse dia, foi um chamado. Eu acredito que foi um chamado, porque, sem explicação nenhuma, eu tive a vontade de ir, né? Perguntei para eles o dia de culto, o horário, aonde que era a igreja, aí peguei e fui. E nunca mais parei. Amém. Daí pra lá foi só bênção, só vitória, foi um momento de entrega, né? Eu comecei a buscar a Deus de uma forma totalmente diferente, porque a maioria dos meus amigos daquele tempo de infância nosso, sabe? A maioria hoje não está mais entre nós. E os que tá, ou tá na cadeia, né? Então tá jogado por aí, pelos cantos da vida, né? Mas a maioria daquela galera, inclusive eu fui atrás de muitos deles naquele tempo, né? Alguns foram, outros não estão mais. Você tentou buscar eles? Tentei buscar eles. Então, o que eu entendo? Foi aquele momento, né? Aquele chamado que veio para minha vida, né? Que eu tentei levar para eles também. E eu entendi que se eu também não tivesse buscado Jesus naquele tempo, se eu não tivesse com Deus, eu também não estaria aqui hoje para poder contar essa história. Da hora. E após você gravar seu primeiro CD, você falou que você vendeu 1000 cópias dele, né? Sim. E teve mais músicas, mais projetos. Você falou que já foi para Uberaba, foi para outras cidades gravar. Como que foi essa caminhada sua para chegar até hoje? Então, aí eu gravei o primeiro CD, eu vendi 1000 cópias na época. Lembro direitinho que eu estava contando de um em um. E aí depois eu gravei o segundo CD. Aí eu continuei gravando. Aí consegui alguns parceiros no Uberaba, algumas parcerias, né? Com os meninos de lá. CTS, nós começou, na época quando a mesa começou, né, ele vai lembrar
disso. Eu ficava na casa dele, ia pra lá. E aí comecei a conhecer o produtor que produzia lá, comecei a produzir com ele também. Desci pra Brasília também, gravei com alguns músicos de lá. Por exemplo, gravei com o Gore, o Andriel X, né, com o Duke J, com o Novo Cenário. Então, vários nomes de Brasília também. A gente desci pra lá e consegui gravar música com eles lá também. Então, assim, a minha trajetória foi crescendo cada vez mais. Deu uma paradinha quando eu comecei a exercer o pastoreio, né? Mas nunca parei com o rap, porque eu entendi que o rap é uma missão. Né? Comecei a pastorear na época, e aí a gente não estava mais no mesmo pique de estar, por exemplo, viajar para Brasília, viajava aqui para Uberaba. Pra você ter uma noção, eu tinha uma motinha na época, e eu pegava essa moto e rodava isso aqui tudo. Rodava aqui, esse Triângulo Mineiro todinho aqui, Monte Alegre, para cantar, né? Canápolis. Tive um tempo em Prata, né? Que vou citar como se fosse aqui o setor aqui de Uberlândia, né? Brasília tem um entorno, então Prata, vamos dizer que é o entorno de Uberlândia. Eu morei lá por um tempo, mas sempre estava dentro de Uberlândia, uma conexão com os grupos daqui. Inclusive aqui dentro de Uberlândia, aquele tema do mano que foi muito meu amigo, me deu muita ideia na época, me ajudou demais, que é o Banzai, né? Deus tem um bom lugar. Amém. Banzai foi, na época, ele me ajudou muito. Eu estava começando o rap naquela época lá, o rap gospel, né? E aí ele sempre queria que eu viesse pra cá para cantar junto. Aí, inclusive fiz algumas participações com ele aqui na época também, né? E foi um grande amigo, um grande amigo nosso, né? Tem um grande apreço por ele. Me ajudou muito, faz parte da minha trajetória, faz parte da minha caminhada. E como os demais grupos também, né, que a gente conhece aqui de Uberlândia, são vários eles, né? Tem o nosso amigo lá, o Mano Bruno, do PDV, Palavra da Verdade, assim como os outros meninos também da época, né? E assim eu fui fazendo a minha trajetória, né, não desistindo, não desanimei. Né? A gente sabe que tem altos e baixos, tudo na vida é assim, né? Altos e baixos. Mas para chegar até aqui, que nem você fez a pergunta, né, a gente passou por todo esse processo. É diferente, né? Antigamente, no começo do rap, como você falou, tinha os grupos grandes de São Paulo, né? Os grupos de Brasília, e Uberlândia hoje tem sua história, né? Uberlândia hoje tem os grupos de destaque, os grupos que fizeram essa caminhada, que fizeram essa trajetória, e eu me sinto privilegiado em fazer parte dessa história, né? E estar envolvido nisso, isso é muito importante pra gente. A rapaziada tá chegando agora, já pegou o negócio andando, né? Isso é muito bom, porque no nosso tempo não foi assim, a gente teve que trilhar o caminho. Nós teve que fazer uma coisa também importante também, nós fez história, nós teve que fazer a história. Eu estou vendo os documentários, eu estou assistindo um por um e estou vendo a história de cada pessoa. Então hoje o Uberlândia tem uma história. Então você vê, o movimento cresceu muito aqui dentro de Uberlândia. Graças a Deus. Graças a Deus, cresceu e está crescendo e vai crescer mais também, né? Isso é muito importante. E hoje em dia, agora seu nome agora é pregador, né? Isso. O que você está preparando, o que você está trabalhando, qual que é os seus próximos passos para você lançar seus trabalhos? O que você está fazendo agora? Então, eu estou com a nova trajetória agora, né? Estou pensando agora em gravar um novo CD, né? Que é nesse segmento digital agora, né? Com novas músicas, novas ideias, né? A gente vai aprendendo mais, vai ter mais maturidade, né? Para escrever, para compor, para cantar também, né? A gente aprendeu o mundo durante esses anos, então estou com essa nova trajetória agora, uma pegada nova, inclusive até que esse nome novo, né, o pregador, tem tudo a ver com aquilo que eu faço, quer te pregar a palavra de Deus, quer te falar do amor de Deus, quer tentar alcançar aquele que está perdido, aquele que está caído, porque a nossa música é isso, né, Dani? A nossa música é chegar na casa daquela pessoa que talvez o louvor não chega, né, que talvez a pregação não chega. Era assim comigo também, porque quando eu estava no crime, quando eu estava no mundão, né, eu ouvia, a música que chegava para mim era o rap. Então a nossa música é essa, nossa música é o resgate, é resgatar aquele que está caído, aquele que está isolado da sociedade, aquele que a sociedade largou de lado, né? A gente vai lá, estende a mão para aquela pessoa, né? E coloca de pé novamente e traz novamente para a sociedade, assim como eu sou um reintegrado, eu já estava fora, né? Eu tinha jogado de lado, perdi amizade, perdi amigo, perdi tudo, e Deus me trouxe de volta. Então esse é o meu propósito. Você não perdeu nada, né? Deus te deu um recomeço de novo e trouxe o que verdadeiramente era seu, né? Verdade. Isso é verdade. Eu tive que passar por isso, né? Para me ter para trazer a minha essência. Então hoje o que é o rap para mim? O rap hoje para mim é missão. Então eu tenho o rap como uma missão. Eu não olho o rap nem como uma fonte de renda, vamos dizer assim, né? Mas eu olho como uma missão. Eu preciso fazer isso. Por quê? Porque foi bom para mim. Né? Foi bom para as pessoas que, por exemplo, fui resgatado também através do rap.
como eu disse para você, né? A minha música também ajudou muitas pessoas, testemunho disso de pessoas ligar, isso é muito importante. A pessoa, você gravar uma música, de repente a pessoa te liga e fala, cara, eu estava num quadro depressivo, e aí eu ouvi e eu melhorei. Isso aí, nada, dinheiro no mundo paga isso aí. Então, esse é o meu caminho, essa é a minha missão. Os planos futuros é fazer mais letras conscientes, né, que vão conseguir alcançar essa molecada que está chegando aí agora e tentar trazer para eles um rumo, um trajeto onde eles vão ter uma nova trajetória de vida, um novo rumo de vida, uma nova expectativa de vida, através do que nós vivemos, né, que é o nosso testemunho de estar aqui hoje de pé. Eu acho que isso é muito importante, você ter alguém para se espelhar. Não, o cara lá conseguiu, né, o cara estava caído, mas aí ele teve um encontro com Deus, o cara conseguiu sair do caminho que ele estava. Então, acho que isso é muito importante. Beleza. E para a gente fechar, o que você tem para dizer para o seu público, para quem te acompanha, para quem conhece você desde o início, para quem está vendo você agora, para todo o pessoal do rap que está assistindo esse material, o que você tem para dizer para eles? Qual que é a sua mensagem que você tem para mandar para eles? Então, a minha mensagem é uma mensagem que vem do coração. Para eu poder gravar esse documentário, né, eu fiz questão de não escrever nada, de não fazer nada robotizado, fiz questão de deixar fluir naturalmente, para que o senhor pudesse falar na minha boca, né, aquilo que as pessoas precisam ouvir. Então, a mensagem que eu tenho para deixar para o pessoal do rap e para as pessoas que me acompanham, né, para aqueles que acompanham meu trabalho tem algum tempo, para aqueles que vão acompanhar a partir de agora, estão me conhecendo a partir de agora, né, o que eu tenho a dizer é que a gente nunca pode desistir dos nossos sonhos, né, dos nossos objetivos. Se você que está me vendo aqui agora, vamos supor que você tem um objetivo de vida, seja ele qual for. Eu tenho um objetivo de levar a missão através do rap, através da música. Mas talvez você tenha um objetivo, pode ser de ser um empresário, pode ser de ser qualquer coisa na vida. Você tem que pegar firme naquilo que você deseja, naquilo que você quer, naquilo que você almeja, né? E não desistir. E focar sempre no positivo, porque pensar negativo dá o mesmo trabalho que pensar positivo. Focar sempre no positivo, acreditar em Deus, né? Acreditar que Deus vai ser capaz de mudar a situação que você está vivendo, seja ela qual for. Seja qual for a situação que você está enfrentando, de repente você está vendo esse documentário pelo seu celular, pelo seu computador, né, tablet, seja qual for o veículo de comunicação que você está vendo esse documentário, e vai falar no seu coração, e você vai se identificar com isso, porque pode ser que você está passando por uma situação adversa, ou por uma situação que eu passei, né, mas eu quero dizer para você que é momento de levantar a cabeça e entender que existe um Deus que está olhando por mim, que está olhando por você, que está olhando pela sua casa, que está olhando pela sua família, e que se você falar assim, hoje eu vou dar a volta por cima, hoje eu vou fazer diferente, hoje eu vou mudar a minha história, a partir de hoje eu vou escrever uma nova página da minha vida, você pode fazer isso. Então o que eu tenho para deixar para vocês é isso, que nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para dar a volta por cima, porque ainda que você esteja caído, Deus pega pela mão e coloca de pé. Amém. Nós agradecemos vocês que estão assistindo a gente, que estão acompanhando o documentário de Rap Uberlândia. Esse é Claudemar, meu parceiro pregador. Uma grande satisfação ter você hoje satisfação aqui. Minha dele. Acompanhe o trabalho dele. O link das redes sociais dele vai estar na descrição. Vai ter muita coisa boa que vai vir. Não deixa de acompanhar todo o pessoal que está gravando o documentário. São pessoas antigas, pessoas que estão trazendo um material para vocês que vocês nunca viram, um material real, uma coisa verdadeira. Estão trazendo testemunho deles nas músicas. Então vocês acompanham, não deixa de acompanhar. E continua seguindo o Rap Uberlândia. Que Deus abençoe vocês. E é o Rap. Valeu. É isso aí. Valeu.